Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Moraes, advogado tributarista. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é a tributação das criptomoedas, dos ativos digitais. Antes de eu entrar no tema, eu vou pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo, que ajuda muito o nosso canal. Você sabe que o investimento em criptomoedas ele é tributado pelo Brasil? Se não sabia, está sabendo agora. Quem faz qualquer tipo de investimento em criptomoedas desde o ano 2019 tem que fazer a informação de todas as operações com ativos digitais para a Receita Federal, não só para fins de controle, mas também para fins de tributação. E nesse vídeo nós vamos abordar rapidamente quais são os problemas mais comuns que os investidores em criptomoedas podem cometer e como evitá-los. Como eu perguntei no começo, se você investe em criptomoedas, você tem que ficar ciente de que a Instrução Normativa da Receita Federal número 1888 de 2019 regulamenta não só as informações que têm que ser enviadas para a Receita para fins de tributação, como também o cálculo do imposto sobre esses ativos digitais. E aqui na tela a gente tem um resumo dessa instrução normativa que basicamente estabelece que toda pessoa física e toda pessoa jurídica que trabalhe com ativos digitais tem a obrigação de fazer a declaração. O fato gerador do imposto é o ganho de capital em cima das operações realizadas com criptoativos. O que é ganho de capital? Diferença entre compra e venda. Basicamente, se você compra um Bitcoin a 10 mil reais e vende a 20 mil reais, você teve um ganho de 10 mil, o imposto incide sobre esse ganho de 10 mil na sua operação. Todas as operações realizadas no Brasil devem ser informadas para o fisco. E as exchanges, que são, digamos assim, as bolsas nas quais os ativos digitais são efetivamente comercializados, são trocados, são negociados, elas têm que fazer essa operação, têm que fazer essa informação para a Receita Federal do Brasil, sob pena de multa e ser impedida de atuar no nosso mercado. Finalmente, falei sobre isso aqui, tributação no ganho de capital e declaração de valores em moeda nacional. Então, se você faz toda uma operação com dólares, compra de ativos no exterior, de qualquer forma, você tem que fazer a declaração para o fisco brasileiro, a fim de que ele tenha controle sobre essas operações e, principalmente, informar as suas operações com base no real brasileiro, na conversão direta em dólar. A gente tem que lembrar que os criptoativos eles são diferentes dos ativos listados em bolsa. Esses ativos listados em bolsa, quando você pega e vê todas as suas operações em um ano, se você tem lucro, você paga o imposto. Se você tem prejuízo, você não paga o imposto. Existe inclusive um limite de operações das quais você é considerado isento. No caso de criptomoedas, não. As criptomoedas propriamente ditas, elas têm que ser informadas mensalmente, todas as operações. E isso leva a um problema de compreensão, a um problema de apuração. É o primeiro erro que normalmente os investidores em criptoativos cometem, né? Além disso, existe uma falta de clareza na legislação tributária de maneira geral e nas instruções normativas da Receita de maneira específica, o que traz desafios para entender e implementar essa legislação tributária. O segundo problema muito comum que surge dentro dessa relação meio conflituosa com a Receita é que transações simples podem se tornar um problema para os investidores, já que eles precisam calcular o ganho de capital, registrar a operação e fazer a apuração dos ganhos mensalmente, se houver lucro, obviamente. Agora, se você não faz esse apurado mensal, é possível que ao final do ano, ou então no ano seguinte, quando você tem que apresentar a sua declaração de imposto de ajuste de imposto de renda, você fique sem saber quais foram as operações que deram lucro, quais foram as operações que deram prejuízo, e você faz uma apuração, digamos, não tão precisa, e aí fica com um problema, um saldo de imposto a pagar, que você vai efetivamente pagar multa sobre ela. O terceiro ponto que nós temos que prestar atenção é que a fiscalização, a Receita Federal ela tem intensificado
o controle sobre operações com criptoativos. E qualquer erro ou omissão pode levar ao pagamento de uma multa muito salgada, que é uma multa de 150% sobre a operação. Com uma ressalva, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou que essas multas tributárias elas têm limites, e aí vem uma questão que a falta de erro, a falta de informação, o erro, a omissão nas informações podem efetivamente gerar uma multa de até 100%. Vai haver uma discussão sobre isso, né? Um outro ponto que normalmente os investidores em cripto cometem, um erro que eles cometem, é a complexidade das permutas que são realizadas. A gente tem que lembrar que quem compra Bitcoin pode permutar por Ethereum, mas qual é o lastro dessa operação? Havendo dúvida nessa operação, você pode ter uma maxi-valorização da sua moeda e aí você fica com um saldo de imposto a pagar muito grande. Sempre se pergunta se essa permuta ela pode ou não pode ser tributada. Nossa opinião é que sim, que pode, especialmente se você puder fazer uma conversão dessas moedas para a moeda pro real. Então, assim, tem que ter cuidado com esse tipo de operação, fazer as declarações sem efetivamente omitir os dados para não implicar em erros. E, finalmente, muitos investidores, o ponto 5, né? Muitos investidores não têm conhecimento técnico em contabilidade e podem cometer erros na hora de declarar suas moedas, suas operações com criptoativos. E assim, erros como a omissão de pequenas transações ou falta de atualização do custo de aquisição podem efetivamente gerar problemas com a Receita Federal. Um outro acervo de questões que realmente vem chamando a atenção do fisco é que pequenas transações são normalmente ignoradas pelos investidores. E essas pequenas operações podem ter rendimento. Se tem rendimento, tem imposto a pagar. Se tem imposto a pagar e você não faz a devida liquidação, é omissão, multa, você fica com um imposto pequeno a pagar que pode se transformar numa grande bola de neve. Uma outra questão muito comum, falei um pouquinho à frente, é a não contabilização, a não atualização do custo de aquisição desses ativos. Finalmente, uma pergunta que se faz muito: usar exchange estrangeira é possível? Veja que normalmente se utiliza VPN para acessar exchange no exterior e o investidor acha que o fato dele estar fazendo operações fora do Brasil não tem que informar. A gente tem que lembrar que a legislação tributária brasileira ela obriga que aquele que tem ativos no exterior ele faça essas informações para o fisco brasileiro, não só como uma forma de controlar o patrimônio do brasileiro no exterior, mas também para saber se não há indícios de lavagem de dinheiro. Esse é um ponto fulcral, esse é um ponto essencial do porquê que o investidor em criptoativos ele deve informar as suas operações no exterior, obviamente convertidas em real. Se você vai trazer esses ativos para o Brasil, ok, você já tem que fazer a informação de qualquer maneira. Mas se você tem as operações no exterior, não pretende trazer para o Brasil, ainda assim é recomendável que você faça a devida informação ao fisco brasileiro. Um outro problema, desconsideração de airdrops e recompensas como renda. É muito comum nas plataformas de exchange ou dentro do mundo cripto que você tenha recompensas não só pelo fato de minerar, mas também pelo fato de fazer validações com as suas próprias bitcoins, quer dizer, deixar um valor de bitcoins depositado para poder permitir validação da cadeia de blocos, da blockchain. Então, assim, se recebe algum tipo de recompensa, um acréscimo de 0,01 Bitcoin, 2 Ethereum e assim por diante, pelo fato de você participar dessas operações, você deve informar essas recompensas que você recebeu pela plataforma, tá? Isso, volto a dizer, isso pode traduzir ganho de capital. Ganho de capital é a base de cálculo do imposto, é o fato gerador do imposto, então você tem que fazer essa informação. Finalmente, é necessário que todo investidor acompanhe a legislação federal, a legislação fiscal no que tange às obrigações, declarações que são necessárias, como fazer essas declarações, e se não souber, obviamente, como acompanhar essa legislação fiscal, contrate um advogado tributarista especializado para que ele lhe auxilie no planejamento das operações. Finalmente, dois últimos erros que são muito comuns praticados pelos
pelos investidores em Bitcoin. Não registrar as transações de pagamento com cripto, a gente tem que lembrar que está ficando muito comum esses pagamentos. Outro dia saiu uma manchete informando que a Visa estava tokenizando grãos de soja e permitindo que isso virasse crédito em cartões específicos. Essa tokenização acaba sendo uma espécie de criptoativo, a soja transformada em criptoativo que permite pagamentos. Então esse tipo de operação tem que ser informado. E finalmente, subestimar o papel da auditoria interna. Quer dizer, você como investidor tem que fazer a sua auditoria interna, você tem que procurar manter a sua contabilidade organizada, suas operações organizadas e principalmente manter o fluxo do seu ganho de capital muito organizado para permitir que você faça a liquidação do imposto e não tenha problemas com o fisco. Pessoal, nesse vídeo nós procuramos resumir um pouco do panorama cripto no Brasil. Falamos um pouquinho da legislação da Receita Federal, os principais problemas que podem acontecer no relacionamento entre investidor cripto e a Receita, e sempre recomendando, para não criar qualquer tipo de problema na apuração do ganho de capital nas suas operações com criptomoedas, você procure um advogado especializado em direito tributário que vai conseguir lhe auxiliar a navegar por essas regras tão complicadas. E se você curtiu esse vídeo, nunca é demais pedir, deixe aqui nos comentários um elogio, uma crítica ou principalmente uma recomendação de novos temas. Pode fazer perguntas, vamos interagir, afinal a Web 4.0 existe para isso. Não esqueça, mais uma vez, de dar o seu joinha. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.